Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, orações subordinadas adjetivas. Bom, vamos lá? Antes da gente começar, eu trouxe aqui um texto para a gente dar uma lidinha e ver alguns termos que foram destacados aqui para a gente analisar. No texto a seguir estão destacadas algumas orações subordinadas adjetivas. Da solidão. Não. A maior solidão é a de ser quem ama, é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, e que não dá a quem pede o que ele pode dar de amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e de ferir-se. O ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Esse texto é de Vinícius de Moraes, Para Viver um Grande Amor. Bom, vou abrir aqui um pouquinho. Bom, período. Tem alguns períodos aí que foram destacados. Não. A maior solidão é a do ser que não ama. Ela é composta por duas orações. Então, aqui está dividida, né? Não. A maior solidão é a do ser. Eu tenho aqui a segunda oração, que não ama. Então, a primeira oração, como sabemos, numa oração subordinada, quando ela não é introduzida por uma conjunção, ela é a oração principal, que é o caso dessa primeira oração. E aqui temos na segunda oração uma oração subordinada, introduzida por um pronome relativo, o que equivale ao qual, certo? Bom, a oração subordinada ela é introduzida pelo pronome relativo que, tudo isso que está escrito aqui eu acabei de falar, de escrever. Então, uma oração subordinada adjetiva é aquela que exerce as funções próprias do adjetivo e é introduzida pelo pronome relativo. Então, qual é o adjetivo presente aqui? O que não ama, que é desprovido de amor. Essa é a característica que a segunda oração exerce na primeira oração. Bom, eis o período analisado no gráfico. Então, olha só. Nós temos o período, então, composto por subordinação. Nós temos a primeira oração, oração principal. A segunda oração, oração subordinada adjetiva. E temos o conectivo, que no caso aqui é um pronome relativo. Muitas vezes a oração subordinada adjetiva vem no meio do período composto, dividindo a oração principal. Então, a bicicleta que Eduardo ganhou tem 5 marchas. Então, aqui a primeira oração ela começa e termina o período, e sendo que a segunda oração, que é a oração subordinada, está no meio dela. Tá? Então, isso pode acontecer algumas vezes. Classificação das orações subordinadas adjetivas. São apenas duas, tá? E muito simples de vocês entenderem a diferença de uma e de outra, tá? Nós temos a explicativa e a restritiva. A explicativa, ela vem separado, por vírgulas, tá? E a restritiva não tem o uso de vírgulas. Então, é a primeira coisa que eu sempre explico para ficar claro a diferença entre uma e outra. Por que na explicativa ela tem a vírgula? Porque ela está explicando um termo que foi citado anteriormente. Então, olha só, o leite, que é branco, contém cálcio. A restritiva, ela restringe, ela especifica, ela caracteriza, o termo que foi citado antes. Então, o leite que derramou sujou todo o fogão. Então, não é qualquer leite que sujou o fogão, foi só aquele leite que derramou. Então, estou especificando qual foi o leite, tá? Bom, função sintática do pronome relativo.
Então, a gente trabalhou na aula passada, né, sobre os pronomes relativos, vimos quais eram, como eles se classificam. Então, qual é a função sintática que ele vai exercer dentro do período composto, né, por subordinação nas orações adjetivas. Então, olha só, função de sujeito. Quando o que aqui, olha só, o filme que ganhou o Oscar é um ótimo suspense. Lembra que o pronome relativo ele substitui um termo que foi citado anteriormente. Então, o termo que o que está substituindo é o sujeito, o filme. Então, essa vai ser a função que ele vai exercer, a função de sujeito, certo? Então, para a gente saber a classificação do pronome relativo, temos que saber qual é o termo, a classificação do termo ao qual ele está se referindo. Então, o filme, adorei o filme que vi. Adorei o quê? O filme. Então, o que aqui também está se relacionando ao filme. Só que o filme agora, ele é o objeto direto do verbo adorei. Tá? Então, ele vai exercer a função de objeto direto. Objeto indireto. Adorei o filme a que assisti. Lembra que tem aqui a conjunção, né? A conjunção não, a preposição. Tendo a preposição antes do pronome, objeto indireto. Simples, né? Tranquilo até agora. Então, vai exercer a função de complemento nominal quando ele estiver substituindo um termo que exerce a função de complemento nominal. Ainda não consegui o DVD de que tenho necessidade. Então, tenho aqui, né? Ainda não consegui, né? O que? O DVD. Eu tenho aqui, ó, necessidade do quê? Do DVD. Então, ele é um complemento nominal. Adjunto adverbial de lugar, predicativo do sujeito, agente da passiva e adjunta de nominal. Então, pausem aí, leiam os exemplos, tá? Eu vou mandar essa listinha para vocês, porque isso não tem no livro de vocês, tá? Bom, então, feita aqui a explicação das classificações, do que são, vamos para o livro de vocês, página 50. Orações subordinadas adjetivas. No exercício 1, vocês vão ler o texto, que é a quarta capa de um livro, o livro da Marina. Então, vocês vão ler, tem duas questõezinhas orais. Exercício 2. Releia a seguir um trecho do texto da quarta capa. O livro de Marina reúne histórias que a autora compartilha. Então, letra A. Quantas orações há nesse trecho? Para a gente identificar quantas orações, conta quantos verbos tem. Letra B. Qual é a função do que nesse trecho e como ele é classificado? Então, qual é a função que ele está exercendo e como ele é classificado? Será que ele é um pronome relativo ou será que ele é uma conjunção integrante? Analisem aí. Letra C. A oração que a autora compartilha pode ser substituída por qual dos termos a seguir? Compradas, compartilhadas ou autorais? E letra D, qual é a classe morfológica do termo que substitui a oração? Letra E, de acordo com o texto em que foi empregada, qual é a função da oração que a autora compartilha? Bom, aqui vai retomar então o conceito de orações subordinadas adjetivas e dos pronomes relativos. Temos aqui mais exemplos. Aqui, como reconhecer uma oração subordinada adjetiva? Eu dei a dica lá para vocês, né? Do uso. Não, aqui vai só para identificar a oração subordinada adjetiva, né? Como a gente identifica? A oração subordinada adjetiva, ela dá uma característica a um termo da oração, né? Ela retoma ela caracteriza um termo que foi citado anteriormente na oração principal, certo? Então, uma forma de confirmar se trata de uma subordinada adjetiva é verificar se o pronome relativo, né, com exceção do cujo e suas variantes, é substituível por outro pronome relativo equivalente. Então, aqui ele dá um exemplo. O livro de Marina reúne histórias as quais a autora compartilha
podem existir casos os quais são como os seus. Então, classificação das orações subordinadas adjetivas. Eu passei lá a tabelinha para vocês das classificações. Temos aqui o exercício 1, para vocês lerem atentamente as frases a seguir e observar as orações em destaque. Então, na letra A, o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. E o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. O que tem de diferente nas duas orações aqui? Qual é o termo antecedente dessas orações em destaque? Então, o termo que está antecedendo aqui é o que, né? Qual das orações em destaque se refere a quaisquer livros? Tem pontuação aqui que eu não estou enxergando. Minha página aqui deve ter alguma pontuação, né? Eu não estou enxergando. C. Qual das orações em destaque se refere apenas a alguns livros clássicos? Mais explicações e vem aqui as atividades. Atividade 1, leia e analise as frases a seguir. Então, temos de novo duas frases aqui. E a qual frase apresenta uma ressalva em relação à qualidade dos músicos brasileiros e explique. E B, em qual frase todos os músicos brasileiros são responsáveis pela alegria do povo e por quê. 2. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Temos então aqui a manchete. Qual pronome relativo foi usado nessa manchete? B. Esse pronome relativo é empregado para substituir qual termo da manchete? C. O que o termo substituído pelo pronome relativo indica? Assinale a opção correta. Lugar concreto ou situação. 3. Leia e analise também essas frases. Letra A. Ela foi ao parque com o primo de Júlia, que é estudante de artes cênicas. E B. Maria conheceu a irmã de Túlio, a qual vai lhe apresentar a cidade. Letra A. Qual dessas frases não apresenta ambiguidade? Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada o que é ambiguidade? É quando temos duplo sentido, né? Quando a gente não sabe, quando não fica claro quem fez a ação, se foi um elemento ou outro, tá? B. Por que há ambiguidade nessa frase? Também expliquei quando isso ocorre, por que isso ocorre. Bom, na letra C, reescreva a frase ambígua, eliminando a ambiguidade. 4. Leia a seguir uma página do Diário de Julieta, personagem do cartunista Ziraldo. Então, vocês vão ler, né, um pedacinho aqui do diário e vão responder as questões A e B e C. Julieta terminou sua página do diário com uma pergunta. Em sua opinião, se o diário pudesse falar, o que ele responderia? B. Para revelar os segredos amorosos de seus amigos, Julieta empregou orações subordinadas adjetivas. Identifique-as e escreva-as. C. Como são classificadas essas orações e por quê? Então, aqui falando um pouquinho sobre Ziraldo e Drummond, sobre intertextualidade. Vocês leiam aí, a gente vai comentar melhor na aula ao vivo. Fazendo as atividades, estou online dentro do nosso período de aula até meio-dia e 25. Qualquer dúvida, me chamem no Hangouts. Um beijo, tchau, tchau.